Olá, seja muito bem-vindo ao canal Concretizando. E o encontro de hoje é para dar uma dica para você como crescer a venda em 30% aí na sua loja. Olha, é tão importante esse assunto que eu aposto que você vai gostar demais e já vai deixar o like agora. Mas quer saber mesmo como aumentar a venda com uma técnica de PA? Olha, continua comigo aí no vídeo. Muito bem, esse é o canal Concretizando e você sempre tem dicas ricas aqui e com material que te dá o caminho para você conseguir os resultados. Como é que eu vou aumentar em 30%? Então, muito bem, hoje nós vamos entender um pouco mais o que é PA da sua loja. Afinal, professor, você falou em PA agora há pouco. Me diz o que é esse PA. Então, PA são os itens, ou seja, a média de itens diferentes que um cliente leva em cada compra. Por exemplo, você tem um cliente que entrou na loja e comprou 10 sacos de cimento. Quantos itens diferentes ele comprou? Apenas um. Aí eu tenho outro cliente que entra e compra 10 sacos de cimento e compra um aditivo para cimento. Quantos itens diferentes ele comprou? 2 itens. Isso é o PA. Ao longo do dia você vai tendo várias vendas e você pode tirar uma média ao final do dia de quanto foi esse PA. Gente, isso é uma métrica muito importante, porque ela vai indicar uma qualidade de venda, se eu estou melhorando ou piorando a minha venda em função de vender mais itens para o cliente. Bom, então, já que você entendeu o que é PA, o que você precisa fazer com a sua equipe é, depois desse vídeo, entendendo, você vai fazer uma reunião com eles. Lógico, você vai chegar no seu sistema como é que mede esse PA. Não é tão difícil, tem vários formatos. Se tiver dificuldade, coloca nos comentários aqui que a gente pode responder e dando dicas de como resolver. Mas, então, você vai estabelecer uma meta de crescimento do PA. Vamos dizer que você vai lá e descobre que seu PA hoje está em 1,5, 1,8, que é o que a gente mais vê nas lojas. Vamos crescer para 2,5, sabendo que o ideal é chegar a 3, mas a gente vai subindo devagar. Vamos buscar chegar a esse 3. O que é 3? É como se todo cliente que entra na sua loja levasse pelo menos 3 itens. Então você vai criar uma meta e uma premiação. Uma premiação por chegar nesse PA, para estimular a sua equipe a oferecer mais itens. Mas mais do que isso, né? Nós temos que saber ensinar ao vendedor como é que ele cria o que eu comecei a chamar de efeito Lego. O efeito Lego é um termo que eu passei a usar para traduzir o que é o material de construção. Tudo que você vende na sua loja precisa de um outro item para completar. Ou seja, eu preciso de mais um. O efeito Lego é somar mais um item. Eu vendo um item, vendo mais um item. Para que isso seja bem feito, você tem que exercitar a sua equipe. Então, realizar alguns treinamentos com os vendedores, conversar constantemente sobre isso, ajuda muito. Um exemplo está aqui, ó. Eu coloquei 4 produtos em imagem e do lado as possibilidades do mais um, ou seja, do efeito Lego. O primeiro exemplo ali está um tubo. Um tubo, né? Uma conexão que vai precisar, inevitavelmente, de conexões. Ninguém instala um tubo sozinho. Já é o mais um. Mas precisa de cola também, incrível, como tem gente que leva tubo e não compra cola na loja. Precisa de cola. Vai precisar de algumas luvas. Então, entender o que o cliente quer comprar, eu consigo vender o que ele precisa. Esse é o trabalho que a gente faz. Vamos ver a tinta. Tenho ali uma tinta. Vai precisar vender um rolo, uma bandeja, uma lixa para lixar a superfície? Olha, são 3 itens a serem oferecidos. Agora, qual é o jeito certo de oferecer, professor? Tem jeito certo de oferecer? Tem sim. E o jeito certo de oferecer é não fazer pergunta, é afirmar. Olha, isso é muito diferente. Tem uma coisa errada que os vendedores fazem, por exemplo, o cliente pede a tinta, e aí você olha para o cliente, você já tem o rolo para pintar? Você já tem a lixa para lixar a parede? Isso não é a pergunta a ser feita. Não deve se falar isso.
O que interessa é perguntar para ele qual é a obra. Você está pintando o quê? Uma parte interna, externa? É a sua casa? É um escritório? São perguntas como essa, sondagem. E aí eu afirmo, olha, para essa tinta você vai precisar, antes de lixar a parede com essa lixa, vai precisar deste rolo para aplicar. Eu vou direto ao que precisa. Esse é o caminho para eu conseguir aplicar o efeito Lego. O efeito Lego é feito de afirmações e não de perguntas. Então, continua aqui acompanhando comigo. Ó, vamos ver aqui o caso da porta, né? Você está vendo uma porta lisa. O que eu posso oferecer, professor, na porta lisa? Posso oferecer a lixa. Afinal de contas, essa porta vai precisar depois ser envernizada ou pintada. Eu vou checar e vou falar para ele, ó, só precisa dualizar. O alisar que eu indico é esse. As ferragens, eu vou te mostrar os modelos de ferragem. Tenho essas ferragens. E fechadura, vamos ver as fechaduras? Você não está perguntando se ele tem a fechadura, se ele tem um alisar, até porque eu não consigo imaginar que alguém comprou o alisar antes da porta. Então, não fica supondo, vai direto ao ponto, né? E aí a gente tem o cimento. E o cimento? Eu posso oferecer a caixa para preparar a massa. E direto, eu não vou perguntar se ele tem uma caixa. Falar, olha, temos aqui algumas caixas até em promoção, você vai precisar preparar a massa. Eu tenho um aditivo que vai impermeabilizar mais o cimento, que vai reforçar. Me fala o que é a sua obra mesmo para eu indicar o aditivo melhor. Você vai precisar de cal, em algumas regiões usa barro, mas aqui a gente está falando aqui do cal, é um item que também vai precisar para fazer a mistura. Uma colher de pedreiro, será que tem a colher de pedreiro? Será que eu tenho esse item? Então, aí você está entendendo o que é oferecer mais um. Muito bem. E aí, lógico, o título do vídeo é como é que eu vou crescer 30%? É fácil. Você vai vender mais itens para quem está dentro da sua loja. A sua loja não precisa de mais clientes. O que ela precisa é vender mais para os clientes que ela já tem. E olha, isso é muito importante. O pessoal gasta uma energia enorme, gasta dinheiro em marketing para trazer mais clientes. E os clientes que estão lá dentro não compram tudo o que precisam. Então você vai vender mais para quem está na sua loja. E aí sim, sua venda pode crescer 30%, 40%, 50% se você aprender a fazer isso, a vender corretamente, a vender o que o seu cliente precisa. E aí você vai muito mais longe. Bom, espero que a dica de hoje tenha ajudado você muito. Se você achou que ajuda, não esquece de deixar aquele like que a gente pediu. E mais do que isso, além de tudo, manda para alguém que você conhece. E assim você e seu amigo vai continuar concretizando os seus sonhos.